tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor, 22º domingo do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez, reavivando em ti a chama de Deus. Este Deus que está dentro de nós, este Deus que nos habita, este Deus que se permite ser acessado, ser encontrado por nós. E a maneira mais plena de encontrá-lo é por meio da nossa respiração consciente, deste canal de vida, deste canal que vitaliza, revigora todo o nosso corpo. A respiração consciente tem o poder de integrar corpo, coração e mente, céu e terra. Esses dois mundos se unem e faz assim com que uma só coisa aconteça. O nosso corpo integrado é um corpo enraizado em Deus. Por isso, inspire. Solte lentamente o ar pela boca, colhendo este ar, sentindo no seu corpo, acolhendo as sensações físicas que acontecem no seu corpo. Vibre esta presença de Deus e deixe Deus mudar, transformar este santuário chamado corpo, lugar que Deus escolheu habitar. Meditemos a liturgia deste domingo. A leitura primeira que nos é dada é do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 1 a 2 e 6 a 8, que fala aqui três coisas. A primeira é o novo método que o profeta vai usar para conduzir o povo nesta nova estadia da terra, a terra prometida. Domingo passado, Josué dizia que eu e minha família serviremos ao Senhor. E agora, o protagonista desta pedagogia, desse ensinamento, será a palavra. E esta palavra que está visível nas tábuas da lei, para que este povo percorra esse caminho na segurança, na certeza de que Deus está acompanhando. Por isso, esta palavra deve ser guardada pelo povo. E aí a segunda coisa é que aqueles que guardarem esta palavra mostra a sua sabedoria e a sua inteligência. Ou seja, mostra essa identificação verdadeira com Deus. A terceira e última coisa é que aquele que vive esta palavra é uma nação grande, é uma nação que serve o verdadeiro Deus. Viver esta palavra presente nos mandamentos que Deus apresenta por meio do profeta. Portanto, o novo jeito de seguir a Deus e de viver este ensinamento é acolhendo e observando, colocando em prática estes ensinamentos de Deus. O texto do Evangelho que nos é dado é o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, 14 ao 15, 21 ao 23, que diz: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam
que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem antes tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubo, assassínio, adultério, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, voltamos ao Evangelho de Marcos. Por 5 domingos fomos ao encontro do Evangelho de João e hoje retornamos a Marcos na chamada Sessão do Pão de Marcos. E aqui nós olhamos esse texto de maneira também pedagógica em 3 momentos. O primeiro apresenta esta investida dos fariseus e mestres da lei a Jesus. Vão lá apresentar Jesus, dizer que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, e vão eles dizer o porquê que eles fazem isso, que fariseus e mestres da lei fazem isso porque herdaram dos seus pais, dos antigos, e que isso deve ser levado em conta porque é um preceito que faz parte da tradição e que isso não pode ser desrespeitado. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? A segunda parte, Jesus dá a primeira resposta, que ele vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Hipócrita é aquele que vive de aparência, é aquele que não vive o que fala. Fala bonito, mas não vive nada do que diz. E aí Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está aqui Jesus fazendo uma acusação. Vocês honram Deus com os lábios, mas o coração está podre, o coração está pervertido. Porque Deus concedeu-nos uma lei, e esta lei foi modificada pelos caprichos dos homens, pelas doutrinas humanas. Essa coisa de lavar pratos e copos do jeito certo é preceito humano, não é dádiva de Deus. Condena Jesus. Por isso, diz ele: vocês abandonaram os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. É uma acusação forte.
Vocês abandonaram Deus para seguir os caprichos dos homens. É perigoso o que diz Jesus. E aí a terceira parte, última, Jesus diz agora para a multidão como deve esta multidão agora se comportar. Escutai todos e aprendei. O que torna impuro o homem não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que torna impuro o homem não é o que eu como, o que eu bebo. É o que eu coloco para fora. As minhas maldades, imoralidades, adultério, inveja, roubo, calúnias e tantas outras maldades que o homem está cheio. Amados e amadas, Jesus condena aqueles que vivem simplesmente pelo rito. Vivemos em um tempo difícil, onde os ritos parecem contar muito mais do que a prática do amor, da caridade. Pessoas, colegas que celebram missa por aí de 2, 3 horas de missa. E que é rito sobre rito, roupa por cima de roupa. Jesus diz, isto faz parte de preceitos humanos. O que faz parte do ensinamento divino é a prática da justiça, do amor, da caridade. É isso que faz parte daquilo que recebemos da parte de Deus. Termino com aquilo que Paulo nos chama a atenção na carta que nos dada hoje, né? Melhor, a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, 21 ao 22 e 27, onde Tiago nos fala da prática desta palavra. Esta palavra que deve ser praticada como um dom precioso que veio do alto, que recebemos de Deus e que de livre vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Por isso nós somos convidados a viver e receber com humildade a palavra que em Deus foi plantada e que precisamos cada dia viver esta palavra para resgatar pessoas para Deus. Assim, diz Paulo, São Tiago, a religião pura e sem mancha diante de Deus, Pai, é esta: assistir os órfãos, as viúvas, em suas tribulações. Basta de ritualismo, diz Tiago. O que agrada a Deus é a prática da caridade, é a prática do amor. Façamos isto. Peçamos a Deus esta graça de não sermos homens e mulheres apegados aos ritualismos, mas sejamos homens e mulheres dados à prática do amor, da caridade, do cuidado um para com o outro. É isto que agrada a Deus, é isto que quer Deus de cada um de nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.